Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula do mini curso, que tem como tema Atuação do Pedagogo nos Espaços não escolares, Desafios e Possibilidades. Vamos hoje ver um breve histórico da pedagogia. A palavra pedagogia tem origem na Grécia Antiga. Aidos, criança, agogé, condução. No decorrer da história do Ocidente, a pedagogia afirmou-se como correlato da educação. É a ciência do ensino. Entretanto, a prática educativa é um fato social cuja origem está ligada à da da própria humanidade. A compreensão do fenômeno educativo e sua intervenção intencional fez surgir um saber específico, que modernamente associa-se ao termo pedagogia. Assim, a indissociabilidade entre a prática educativa e a sua teorização elevou o saber pedagógico ao nível científico. Com esse caráter, o pedagogo passa a ser, de fato e de direito, investido de uma função reflexiva, investigativa e, portanto, científica do processo educativo. Autoridade que não pode ser delegada a outro profissional, pois o seu campo de estudos possui uma identidade e uma problemática própria. A história levou séculos para conferir o status de cientificidade à atividade dos pedagogos, apesar de ser a problemática pedagógica estar presente em todas as etapas históricas a partir da antiguidade. O termo pedagogo, como é patente, surgiu na Grécia clássica, da palavra, não sei ler aquela palavrinha ali na Grécia Antiga, o significado etimológico é preceptor, mestre, guia, aquele que conduz. Era o escravo que conduzia os meninos até o paedagogium. No entanto, o termo pedagogia designante de um fazer escravo na Elade somente generalizou-se na acepção de elaboração consciente do processo educativo a partir do século XVIII na Europa Ocidental. Atualmente, denomina-se pedagogo o profissional cuja formação é a pedagogia, que no Brasil é uma graduação e que, por parte do MEC, Ministério da Educação e Cultura, é um curso que cuida dos assuntos relacionados à educação por excelência. Portanto, trata-se de uma licenciatura, cuja grade horário curricular atual, estipulada pelo MEC, confere ao pedagogo, de uma só vez, as habilitações em educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, coordenação educacional, gestão escolar, orientação pedagógica, pedagogia social e supervisão educacional, sendo que o pedagogo também pode, em falta de professores, lecionar as disciplinas que fazem parte do ensino fundamental e médio, além de dedicar-se à área técnica e científica da educação, como, por exemplo, prestar assessoria educacional. Logo, o sujeito da pedagogia é o ser humano enquanto educando. O pedagogo não possui, quanto ao seu objeto de estudo, um conteúdo intrinsecamente próprio, mas um domínio próprio. A educação é um enfoque próprio, o educacional, que lhe assegura seu caráter científico. Como todo cientista da área socio-humana, o pedagogo se apoia na reflexão e na prática para conhecer o seu objeto de estudo e produzir algo novo na sistemática
mesma da pedagogia. Tem ele como intuito primordial o refletir acerca dos fins últimos do fenômeno educativo e fazer análise objetiva das condições existenciais e funcionais desse mesmo fenômeno. Apesar de o campo educativo ser lato em sua abrangência, estreitamente são as práticas escolares que constituem seu enfoque principal, no seu olhar epistêmico, embora a ação não escolar venha ganhando contemporaneamente espaço significativo na ação e atuação do pedagogo. O objeto de estudo do pedagogo compreende os processos formativos que atuam por meio da comunicação e intercâmbio da experiência humana acumulada. Estuda a educação como prática humana e social naquilo que modifica os indivíduos e os grupos em seus estados físicos, mentais, espirituais e culturais. Portanto, o pedagogo estuda o processo de transmissão do conteúdo, da mediação da cultural em si, que torna o patrimônio da humanidade e a realização no sujeito da humanidade plena e o processo pelo qual a apropriação desse conteúdo ocorre, a aprendizagem. No plano das ideias, o grego Platão, 427-347 a.C., foi de fato o primeiro pedagogo não só por ter concebido um sistema educacional para o seu tempo, mas principalmente por tê-lo integrado a uma dimensão ética e política. Para ele, o objeto da educação era a formação do homem moral, vivendo em um estado justo. O curso de pedagogia nasce como bacharelado na Faculdade Nacional de Filosofia na Universidade do Brasil, em uma seção de pedagogia, servindo de modelo para os cursos ofertados por outras instituições de ensino. O bacharelado em pedagogia tinha duração de 3 anos, com o objetivo de formar técnicos em educação. Entre as reformas do regime militar, a reordenação do ensino superior decorrente da Lei número 5.540 de 68, teve como consequência a modificação do currículo do curso de pedagogia, fracionando em habilitações técnicas para a formação de especialistas oriundos inicialmente não apenas para a formação do professor do curso normal, mas também do professor primário em nível superior, mediante o estudo da metodologia e prática do ensino de primeiro grau. As transformações tecnológicas em aumento exponencial estão exigindo da educação escolar a formulação de sucessivas e constantes modificações nas propostas pedagógicas vigentes, bem como o método de ensino. O momento atual pode ser considerado como um divisor de águas para os métodos de ensino, ultrapassando os tradicionais e consolidando os novos. Por sua vez, precisam de constante desenvolvimento, devido à interação entre os educandos e o mundo, que interfere no processo de aprendizagem. Além da pedagogia no âmbito escolar, atualmente o papel do pedagogo envolve outros ambientes da educação informal. Na realidade, a pedagogia se divide contemporaneamente em 2 ramos, pedagogia escolar e a pedagogia não escolar. A pedagogia escolar, ela tem um olhar para o processo formativo educativo de ensino e aprendizagem nas instituições de ensino formal. As escolas onde o processo ensino e aprendizagem é curricular, ainda contemplando por atividades extracurriculares e transversalidade de temas, voltado para a formação educativa do cidadão e do ser humano produtivo ao mundo do trabalho. A pedagogia não escolar tem um olhar
para 2 processos formativos e educativos de ensino e aprendizagem. A educação referencial afetiva, que deve ser constituída pela família, no viés da ancestralidade, da consanguinidade e ou da afinidade parental. E onde o pedagogo tem papel de assessoria, consultoria, atendimento clínico individual ou em grupo, e onde as escolas de pais têm sido uma constante na busca da formação básica, didático-pedagógica de pais e responsáveis para bem conduzir as suas funções educativo-formativas, junto a seus filhos ou pupilos, e também o olhar para a socioeducação, que é a educação na comunidade, vivendo, compartilhando no dia a dia, na rotina, no cotidiano, no trabalho, nas organizações, nas relações religiosas, enfim, a vida sociocomunitária em geral, excluída a família e a escola. Então, pessoal, esse foi um breve histórico da pedagogia, que vem falar um pouco de como ocorreu todo esse processo desde o início, como a pedagogia, como o pedagogo vem ganhando espaço cada vez mais em nossa sociedade. É muito importante conhecer a história da pedagogia, ser estudante de pedagogia, para aprimorar os conhecimentos, tem que trazer o resgate de toda a história, de como que era antigamente e como que a pedagogia abriu esse leque de oportunidades, o ser pedagogo, né, ultrapassando os muros da escola. Isso é muito importante enquanto acadêmicos do curso de pedagogia, enquanto esse momento de formação para todos nós. É muito interessante trazer. Foi quando eu fui pesquisar, achei bem interessante trazer isso para vocês. É só um breve histórico, então, da pedagogia. Então, pessoal, para essa aula seria isso. Agradeço a atenção de todos. Não deixem de comentar a aula, do que acharam do tema, para validar, então, a participação de vocês nesse evento. Lembrando que as aulas estão disponíveis no canal do YouTube e também aos participantes está disponível no grupo do WhatsApp. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.